A igreja celebra hoje o primeiro santo canonizado no século XX, o primeiro papa canonizado no século XX, aliás. O século XX teve muitos papas canonizados. Começou com o Papa Pio X, que nós celebramos hoje, mas teve também o Papa João XXIII, o Papa Paulo VI e o Papa João Paulo II. 4 papas no mesmo século, o século passado, o século XX. E essa celebração de hoje, ela se encaixa perfeitamente nas leituras que foram proclamadas hoje. Cada uma delas se encaixa perfeitamente no perfil do Papa Pio X. O Papa Pio X, ele foi Papa, ou seja, ele conduziu a igreja por um período de mais ou menos 11 anos, entre os anos de 1903 e 1914. Ele faleceu quando estava iniciando a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. E esse período que ele viveu foi um período de muito movimento na história da humanidade, sobretudo na Europa. Então, os primeiros anos do século XX foram marcados por muito desenvolvimento científico, muito desenvolvimento tecnológico, que caracterizaria todo o século XX. E o papado dele foi muito movimentado. E algumas coisas que ele fez repercutem hoje. Ele é conhecido como o Papa do Santíssimo Sacramento, porque ele incentivou muito a devoção à Eucaristia. Para ele não poderia haver vida de santidade sem o acesso à Eucaristia. Por isso, em relação à Eucaristia, ele tomou 2 atitudes importantes que para nós hoje são corriqueiras, são normais, mas que causou muita dificuldade para ele, porque as pessoas da época não queriam aceitar o que ele propunha. Primeira coisa que ele fez em relação à Eucaristia, ele franqueou a recepção da Eucaristia todos os dias. Para nós hoje é comum comungar todo dia, dependendo do dia, da circunstância, até mais de uma vez ao dia. Mas não era assim na igreja até a época dele. E por ele perceber a importância da Eucaristia na vida cristã, ele, enquanto Papa, determinou que os fiéis teriam o direito de comungar todo dia. Isso gerou uma reação à atitude dele. Muitos católicos, sejam leigos, sejam bispos, padres, não queriam aceitar isso, achando que isso iria banalizar a Eucaristia. Hoje para nós é normal. Muitos aqui vêm à missa todo dia, comungam todo dia. Mas o Papa, ao determinar isso, ele sofreu resistências. E olha como é interessante. Hoje também existem resistências. Não a comunhão diária, mas hoje tem gente resistindo a receber a comunhão na mão, como se a boca fosse melhor do que a mão. A igreja determina que o fiel pode escolher receber na boca ou receber na mão. E ainda tem gente, ainda hoje, que acha que receber na mão é banalizar a Eucaristia. Veja que o ser humano é muito difícil, nós somos pessoas difíceis. Nós temos dificuldade de aceitar mudanças. Nós temos dificuldade de lidar com o novo. Nós temos dificuldade de nos desapegar de conceitos que às vezes nós recebemos, que foi talvez bom no passado, conceito que tinha sentido em determinada época, mas que hoje não faz mais sentido. Outra coisa que ele determinou em relação à Eucaristia, ele tinha muito apreço, muito carinho pelas crianças, e determinou que as crianças já pudessem receber a Eucaristia, não só todo dia, mas a partir dos 7 anos, como é hoje. Na época dele, só a partir dos 12 anos. Isso também gerou resistências na igreja. Ainda hoje tem gente que resiste a muitas coisas, apegadas a conceitos do passado, que, como eu disse, poderiam funcionar ou tinham sua importância no passado, mas que a igreja evoluiu no pensamento, viu que precisava mudar alguma coisa. Então ele teve a coragem de tomar essas atitudes, coisas que para nós hoje são comuns, mas que
ele teve que enfrentar muita resistência. Ele também trabalhou em outras frentes. Ele determinou a confecção de um catecismo, chamado Catecismo de São Pio X, que foi utilizado muito tempo, até ser reformado e publicado o novo Catecismo da Igreja no tempo de João Paulo II. A mesma coisa em relação ao direito canônico, que ele começou a preparar e que foi publicado depois da morte dele, em 1917, e que também foi reformado recentemente no final do século XX. Então, hoje, nós celebramos a vida de um Papa, foi canonizado, porque ele soube assumir a condição dele, soube enfrentar as dificuldades do tempo dele e assumir as consequências disso. E as leituras de hoje falam disso. A primeira leitura do capítulo 37 do livro de Ezequiel é conhecido como o relato dos ossos ressequidos, do vale dos ossos ressequidos, onde Deus manda o profeta Ezequiel invocar o Espírito de Deus sobre ossos ressequidos no vale, e aqueles ossos retornaram vida. É um símbolo da ressurreição. E nós podemos, na história do Papa Pio X, através das atitudes dele, só citando essas duas em relação à Eucaristia, experiências de ressurreição. O Espírito de Deus que sopra na vida da igreja e produz vida nova. Aquilo que estava morto recupera a vida. Nessas duas atitudes dele em relação à Eucaristia, de permitir a comunhão diária, de permitir que crianças, já no início da idade da razão, aos 7 anos, recebessem a Eucaristia, ele é como um influxo do Espírito sobre aquilo que estava morto, para produzir vida nova. E para nós hoje, olhando para essas atitudes do Papa, no início do século XX, há 100 anos atrás, nós também temos que nos abrir a um influxo do Espírito Santo hoje, que quer soprar sobre os ossos ressequidos, que somos todos nós às vezes, mortos porque apegados a conceitos e atitudes que não fazem mais sentido hoje, nós possamos receber esse Espírito e reviver. O Papa Francisco está tentando o tempo todo fazer isso. E olha quanta resistência ele tem enfrentado. A mesma resistência que Pio X enfrentou na época dele, por motivos diferentes. E o Evangelho também vai entrar nesse mesmo rumo. Quando os fariseus armam uma situação difícil para Jesus, como sempre, querendo pegar Jesus em alguma contradição. E Jesus aqui dá a resposta à altura. O maior mandamento é o amor. E é esse amor que motivou Pio X a tomar as atitudes que ele tomou. É esse mesmo amor que leva o Papa Francisco a tomar as atitudes e propor à igreja as mudanças que ele está propondo. E que, diante das quais muita gente tem resistido, como resistiu a Pio X no passado, e a outros líderes e outros papas em outros momentos. A liturgia de hoje, então, cujo salmo vai dar graças a Deus porque Ele é bom, porque eterna é a misericórdia, as atitudes do Papa Pio X mostram exatamente isso, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. A mesma coisa, as atitudes do Papa Francisco são expressão da misericórdia eterna de Deus, da bondade eterna de Deus. Hoje nós temos muita facilidade de acesso à informação. Então hoje está fácil buscar informações na internet, claro que com cuidado, em fontes seguras, confiáveis. A igreja tem fontes confiáveis para buscar informações. Hoje o dia nos convida a buscar informações sobre o Papa Pio X. Nos inspirar nas atitudes dele e ver
aquilo que ele fez há 100 anos atrás, que é importante para nós. Agradecer por ele ter feito essas mudanças, que nos permitem hoje ter acesso diário à Eucaristia. Que permitem as crianças já no início da razão, terem acesso à Eucaristia. E também nos questionar, qual o nosso papel hoje? O que é que nós podemos fazer para nos associar ao Papa Francisco, para que ele tenha o apoio necessário dos católicos para fazer o trabalho dele. Porque ele, como Papa, precisa também do nosso apoio, precisa da nossa adesão hoje. Porque os vales das nossas vidas estão cheios de ossos ressequidos, esperando que o Espírito seja soprado sobre eles, ou seja, sobre nós, para que nós possamos reviver, ressuscitar, nos muitos sentidos da nossa vida. Vamos agradecer a Deus, então, porque Ele é bom, porque Ele é eternamente misericordioso para conosco, porque Ele nos enviou, há 100 anos atrás, o Papa Pio X, que fez todas essas transformações na igreja e muitas outras, que nos permitem hoje estar vivendo como nós vivemos. E que Ele fortaleça cada vez mais também nosso Papa Francisco, para que ele possa ser cada vez mais fiel ao seu ministério de condutor da igreja nesta terra. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo.